Esses dias apareceu um brother meu no Instagram que eu não via faz muito tempo. E aí ele inclusive hoje trabalha com audiovisual também. Aí ele viu um pouco das produções nossas. Hoje a gente posta muito backstage das coisas que a gente faz lá no Instagram da agência. Na verdade, acho que eu posto só backstage lá, a gente não coloca quase nada de resultado final, né? Gosto muito de mostrar mais como vai ser a experiência de estar no set com a agência, com a nossa produtora, do que só o resultado final, que isso é mais uma questão comercial de portfólio e por aí vai. Então lá no Instagram a gente posta muito backstage. E aí esse cara chegou trocando essa ideia comigo, mostrando que ele tava trabalhando e tal. Só que ele meio que, tipo, falou, mano, mas aí é foda, né? Com as câmeras que você tem, com as luzes que você tem, microfone que você tem e tal, é outra parada. Tipo, ele não falou na maldade querendo falar que a gente tá onde a gente tá, o que a gente entrega, o que a gente entrega, por conta de equipamento. Não foi isso. Mas meio que se eu quisesse interpretar dessa forma, dava pra ter interpretado. E aí eu puxei esse gancho justamente, né, pra gravar esse vídeo, pensando nessa conversa com esse brother. E aí eu falei pra ele que, tipo assim, pô, a gente entrou meio que nesse mérito do equipamento, ele é diferencial ou ele é uma desculpa? E aí eu queria trazer um pouco da minha opinião sobre isso. Se realmente você precisa ter muito equipamento top, se realmente você precisa ter a melhor câmera, a melhor luz, o melhor cartão de memória, e aí você começa, né, o melhor microfone e blá, 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 o melhor computador para editar. E aí a minha opinião sobre isso, de repente, ela... Eu não vou falar que ela é controversa, porque equipamento faz diferença sim, senão não existiria a frase, né? Quem não tem talento, compra equipamento. Tipo assim, existe muito isso, e às vezes até eu brinco quando eu entrego uma parada muito da hora, que o cara não para de elogiar e eu acabo ficando sem graça ali. A ideia é sempre essa, é meio que um padrão, assim. Eu comecei a ficar sem graça porque o cara elogiou muito, eu já falo, mano, é que não tem talento, compra equipamento. Aí dá pra fazer umas paradas dessa. Então já é meio que uma válvula de escape ali. Então sim, eu realmente acredito muito que equipamento faz diferença. Recentemente a gente saiu de um set com Sony A7S2 e a gente subiu para 7.4. Sempre gostei, desde que eu entrei pro universo da Sony, sempre trabalhei com Sony. Então a gente usa a ZV-10 para poder gravar backstage, às vezes como uma quarta câmera, dependendo do setup do que a gente está montando para gravar. Podcast hoje a gente mescla entre a 7.4 e a 7S2, mas a nossa câmera principal hoje aqui da produtora é uma 7.4. E quando essa 7.4 chegou, cara, deu um boom muito grande no nível das produções nossas, assim, que eu já julgava todas elas muito boas. Então, sim, faz diferença, mas não é por causa dela que a gente consegue entregar um conteúdo da hora. Da mesma forma que quando a gente trouxe essas Amaran 300C, que, pô, é um puta de um LED da hora, uma versatilidade muito boa, tipo, é um LED muito da hora, que agregou muito no nosso set, não é ele a razão da qualidade ficar muito melhor. Tipo assim, eu sinto que primeiro a gente tinha uns equipamentos legais aqui, depois a gente aprendeu a usar e masterizou muito bem esses equipamentos. Então a gente usava muita luz low budget. E eu entregava produções gigantes, eu fiz marcas gigantes usando um LED de 60 watts de R$ 300, um outro LED de 300 watts de uns 500, R$ 600, tripé de plástico, modificador simples, bastãozinho de LED RGB. Enfim, a gente conseguiu trazer muito desses resultados muito bons para marcas muito boas usando uma Sony A7S2, que hoje se deve encontrar ela usada aí por uns 5, 6 mil reais. Aí eu tinha lente boa, lente é uma parada que eu sempre priorizei. A gente usa a linha Sigma aqui. Tinha uma 2470, que aí, né, lentezinha Coringa, 2470 2.8, uma baita de uma lente. E aí eu consegui entregar um resultado absurdo com muito cliente usando esse tipo de câmera depois que eu masterizei ela. Então, aprendi a usar muito bem a câmera, entendi quais eram os meus equipamentos, entendi quais eram as minhas limitações como produtora. Isso é muito importante para você não sofrer de pegar um trabalho mais do que você consegue entregar. Mas sim, eu sinto que foram bons equipamentos por um tempo, mas que chegou uma época em que eles ficaram limitados para nossa entrega, né? A gente começou a trabalhar com marcas muito maiores, com produções muito maiores, que exigiam muito mais uma estrutura muito maior. Então, nesse momento, eu senti que sim,
a gente precisava dar um upgrade em equipamento e foi quando a gente deu esse boom maior. Mas esse boom de equipamento, subir esse degrau, eu fiz algumas vezes ao longo da minha carreira como fotógrafo e videomaker, mas também como produtora. Então teve um tempo que a gente usava lente cine, foco manual, distância fixa. Entendi que aquilo não era pro momento, que a gente não ia usar aquilo como deveria, vendi essas lentes. Teve uma época que a gente usava ecossistema Canon, depois a gente mudou para ecossistema Sony. Quando a gente decidiu começar a fazer podcast, foi quando eu tive que trazer mais 3 câmeras iguais. E aí, tipo, é um investimento pesado. Pra gente não pra não ter uma diferença entre as câmeras, eu preferi... Tinha até como trazer umas câmeras um pouco melhores, mas eu preferi, pra poder manter todas no mesmo padrão, manter na linha da 7S2, ao invés da gente subir pra, na época, já tinha uma 7.3 da vida. E aí, hoje, a gente foi pra 7.4. Kit de lente hoje eu tento usar padrão, a gente só usa Sigma, 16mm 1.4, 85mm 1.4, 2470 2.8. Então a gente tenta ter esse range maior de lente de acordo com o uso. E quando precisa de uma parada diferente, aí a gente aluga, mas que eu tento... Na verdade, não é que eu sou contra locadoras, eu adoro vocês, tá? Todos vocês são os amores da minha vida. Só que eu tento deixar tudo de equipamento que eu tenho uso constante. E como a gente tem um volume de produção muito grande aqui na agência, eu acabo optando em não alugar. E aí eu tenho essas lentes hoje aqui dentro compradas. Lentes, câmeras, equipamento, monitor, tripé, microfone. Cara, tudo a gente usa na hora que a gente vai produzir podcast, que dá pra você ficar uma produção, né, um volume um pouco menor, mas ainda assim a gente tem tudo comprado. É uma coisa que a gente priorizou pra poder garantir ser do nosso jeito, a gente entender. E mais uma vez, essa parada do masterizar seu equipamento, isso é muito importante. É você usar ele até você entender tudo o que ele faz. A sua câmera, o Photoshop, se você é um designer, os seus equipamentos de som, se você é um técnico de som, seu teleprompter, se você faz TP. Então, assim, você precisa saber fazer muito bem e usar muito bem os equipamentos que você tem. Quando você tiver enxugado tudo, aí sim talvez é a hora de você dar esse passo pra frente. Foi o que eu fiz algumas vezes, e hoje a gente tá nesse nível de qualidade técnica que eu acho que pra poder subir mais do que isso, aí eu teria que entrar pra cinema. Quando eu falo cinema, assim, na linha de cinema, pra poder fazer campanha muito grande. E eu nem sei se é algo que a gente almeja, pelo menos por enquanto, assim, até curto, médio prazo, tá fora de cogitação. Pode ser que a longo prazo, se tiver um caminho claro pra gente chegar nisso, sem ter um esforço tão absurdo de precisar ficar meio que começar do zero, porque apesar de ser audiovisual, é um ramo totalmente diferente daquilo que a gente faz hoje aqui como agência produtora. Eu não vejo um mundo em que a gente migra para essa parte de cinema, então automaticamente é muito difícil que eu tenha que mudar minhas câmeras, meu ecossistema para poder ir para Red, enfim, pegar câmeras mais robustas, sendo que o que a gente faz, sendo que 80% do que a gente produz a gente usa em rede social, e aí o Instagram nem deixa subir um vídeo 4K, quem dera, né? Então acho que não tem muito porquê da gente migrar para um ecossistema de câmera de cinema. Então provavelmente a gente vai manter esse padrão até que vale a pena mudar, ou até que esses equipamentos morram, ou eles quebram, enfim, ou a gente decida trocar, mas acho que por enquanto isso não é... A gente meio que chegou no endgame ali. Só que não é isso que me limitou de começar, não é isso que me limitou de crescer. Como eu falei, a gente fez produções gigantes com câmera simples, foquinho na mão, funcionando perfeitamente. Tipo assim, a gente entregou qualidade que, recebia elogios de marcas muito grandes, muito grandes. A gente fez produção com muita gente famosa, com caras muito respeitados e conceituados no meio do audiovisual. E, cara, não perdemos nada pra ninguém usando. Mas por quê? Porque eu acho que tem essa questão de você saber masterizar e saber usar muito bem o que você tem de ferramenta na sua mão. E se isso que você tem é um celular e um lapelinha de R$200, que você aprenda a usar ele da melhor maneira possível, que você use o que você tem de luz da melhor maneira possível, para você ter seu ciclo de equipamentos ali todo masterizado, e que você realmente entenda que equipamento faz diferença, mas que não ter equipamentos mais tops não é uma disputa. Não é uma desculpa para você não ter produções, não ter clientes e não ter recorrência ali com o seu trabalho e não viver disso, do audiovisual, ou seja lá o que você faz. Esse daqui eu posso estar falando para um editor que usa um editor,
um Premiere da vida, mas também pode ser um editor que usa um CapCut na versão gratuita. Se você conseguir extrair o melhor do editor que você tem aí, você vai conseguir entregar um resultado da hora. Isso serve para quem faz Photoshop, enfim, quem é designer, né? Serve pra todo mundo, cara. Você tem que saber trabalhar com aquilo que você tem e entender que cada categoria de trabalho e de entrega tem um preço que você vai poder cobrar e isso chega no teto. Por isso que eu falo, né? Tem muito essa treta dos mobile makers com quem trabalha com câmera. Cara, são dois trabalhos diferentes, tipo assim, não dá pra você comparar. É a mesma coisa de eu comparar um açougue com uma padaria. Tipo, você nunca vai conseguir com um celular cobrar o preço que o cara com uma Blackmagic perfeita, com todo um rig montado, com um monte de aparelho de luz, o cara vai cobrar um preço infinitamente maior do que o mobile maker, mas porque são propostas totalmente diferentes, entendeu? Não dá pra comparar uma coisa com a outra. Então, o cara que é mobile maker, ele sabe que de repente uma diária dele ali, ele vai poder cobrar até, sei lá, cobertura de um evento, stories em tempo real, entrega um aftermovie feito pelo celular, algumas entrevistas com convidados, sei lá. Tô montando um escopo aqui na minha cabeça. Ele vai poder cobrar ali no máximo uns R$1.000. Tipo, passou disso, contrata um cara com uma ZV-10 que já tem uma câmera, já vai ter um microfone lapela legal e vai, de repente, cobrar esse mesmo preço, ou um pouquinho mais, mas vai te entregar uma entrega melhor, porque não tem como. A gente sabe que a entrega de câmera é uma entrega muito diferente, muito melhor do que uma entrega de celular. Mas cada um tem seu mercado e tipo, melhor em qualidade técnica, mas às vezes o que aquele cliente precisa é de um conteúdo de mobile, não é um conteúdo de câmera. Então, não tem desculpa, cara. Dá pra você começar a trabalhar com o que você tem na mão e você vai desenrolando até conseguir chegar nos equipamentos que você tem vontade. Se a sua meta hoje é uma ZV-10, depois que você comprar ela, sua ZV-10 vai ser o seu normal. Você vai ter uma meta um pouco melhor. O mais importante é você não ficar se comparando com os outros. Cada um tem uma caminhada, cada um tem um equipamento. Você não sabe de onde vem a estrutura familiar desse cara. Você não sabe o tanto de trabalho que ele já fez, quanto tempo ele tá trabalhando com isso. E por aí vai. Então eu acho que a raiz desse vídeo é você entender onde você tá, quanto você pode cobrar e não ter nenhuma desculpa para você não poder fazer e não poder botar para rodar algo, sendo que é simplesmente você colocar a sua cara a tapa, fechar clientes e separar uma parte do seu dinheiro para investir em equipamentos melhores, que você sempre tem que buscar melhorar, mas que isso nunca seja uma desculpa para você ficar parado. Certo? É isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Se você curtiu e chegou até aqui, não deixa de deixar sua curtida, se inscreve aqui no canal, porque pelo menos uma vez por semana vai ter um vídeo como esse aqui, trocando essa ideia com vocês e trazendo minhas vivências ali e o que eu acredito que pode agregar. A minha ideia é trazer conteúdos que eu mesmo assistiria. Então, esse é o conteúdo que eu assistiria, eu espero que você tenha curtido. E até a próxima, tamo junto, um abraço.